Vamos lá, professor. Microfone aberto, câmera na posição certinha. O prejuízo dessa educação Paulo Freire para a educação brasileira, né? Sim. O Paulo Freire foi um míssil de destruição em massa lançado nos 3 pontos cruciais do nosso processo educacional, que são o ensino infantil, a educação superior privada e a educação superior pública. Por que isso? Porque são nas universidades que são formados os professores de ensino infantil, não é? Os pedagogos e os licenciados. Qual é o eixo da teoria, digamos, do Paulo Freire? É o deslocamento do aluno para a condição de ator nesse processo educacional, de protagonista do processo educacional. E na educação clássica, o protagonista sempre foi o professor. No passado, o professor era chamado de lente. Por quê? Porque a visão clássica era de que ele era um vidro, não é? Através do qual a luz passava, iluminava o processo educacional. Imaginem o seguinte, o processo da educação pode ser metaforizado por um comboio de trem. Quando o aluno entra, ele entra no primeiro vagão. Ele não tem a dimensão do comboio inteiro. Quem tem essa ideia é o maquinista, é o condutor, que é, sim, aí sim, o professor, não é? É ele que tem a visão do conjunto, do programa, daquilo que é o compromisso da escola naquele nível de educação. Então, quando o Paulo Freire desloca o aluno para o centro, o professor passa a ser um objeto na mão do aluno. Sobretudo, isso aconteceu no ensino, no processo do FHC, quando o FHC abriu as porteiras para as instituições privadas. Quando ampliaram-se as vagas nas instituições privadas, a disputa passou a ser menor e as instituições passaram a lutar por clientes, por alunos. O aluno passou a ser cliente. O que aconteceu nesse processo? Em vez de apenas o professor avaliar o aluno cliente também passou a avaliar o professor. Ocorre que a avaliação do professor ela é feita pelo aluno depois que o professor entrega as notas do semestre. Então, imagine, o professor, para não ser demitido, ele precisa passar a ser amigo do aluno. E o Paulo Freire, a rigor, ele foi plagiário, e um mau plagiário. De quem? De Sócrates, de Anísio Teixeira e de Rui Barbosa. Por quê? Sócrates, porque tem um método socrático de iniciar um processo de discussão através de perguntas. Rui Barbosa, porque ele propôs uma reforma do ensino médio, era advogado. O Paulo Freire estudou direito, não estudou educação, não estudou pedagogia, e ali tomou contato com esse processo reformista de Rui Barbosa e copiou algumas frases e as transformou de acordo com os interesses ideológicos da esquerda. Então, esse processo causou um prejuízo tremendo ao nosso processo educacional, porque o aluno que sempre foi tido como um produto que a escola entregava para a sociedade em condições de atender às demandas da sociedade, ele passou a ser visto e passou a se sentir cliente, e esse processo jogou o Brasil nos piores níveis das pesquisas de qualidade de ensino e de desempenho estudantil. O Brasil hoje está acima apenas de Cuba, que ocupa o último lugar nas principais pesquisas históricas desse processo educacional. E, no caso desse míssil de destruição jogado nas universidades públicas, nós vimos aí em que se tornou essa adoração a essa doutrina paulo-freiriana, que não passa de uma maquiagem de uma ideologia aplicada à educação. É lamentável que isso tenha acontecido, e nós não podemos ter a ilusão de achar que vamos mudar a educação infantil sem mudarmos aqueles que se formam para atuar nela nas instituições de ensino superior. Então, é lamentável que Paulo Freire tenha existido, que ele tenha degenerado princípios socráticos, princípios aristotélicos, né? Quando a gente lê os diálogos do Platão, a gente vê um grande educador levantando questões, mas conduzindo o processo educacional dos seus pupilos, né? Então, nós teríamos muito a dizer sobre isso, mas isso demandaria um programa de 1 hora, pelo menos. Em linhas gerais, essa é a maior catástrofe causada por Paulo Freire na educação brasileira.
É isso, infelizmente a gente tem muito que reconstruir nesse Brasil, né? E a esquerda, como um cupim, destrói tudo, e eles foram logo na educação para fazer com que a população, infelizmente, se emburreça e eles possam nadar de braçada nesse rio de ignorantes. Eles são uma fábrica de produzir ignorantes, é isso que eles fazem nas nossas universidades. Pessoal, alguém quer contextualizar, fazer alguma perguntinha rápida para o professor Mauro Rosa? Eu gostaria. Sim. Pergunta mesmo, professor. Durante o regime militar, foi constatado que a educação era elitizada, né, que precisava ser democratizada. Né? Vieram lá os programas Mobral, aquele mutirão de alfabetização, não necessariamente um processo educacional, mas de alfabetização a toque de caixa. E aí não tinham professores suficientes. Né? A formação do professor ela era restrita a um determinado grupo. Aí surgiram professores leigos, surgiu um processo, eu diria que bem atabalhoado, não planejado, de massificação, pelo menos da capacidade de leitura, né, e de escrita. Né? Esse processo ele foi oportuno, ou foi visto mais como por esses corsários da esquerda, porque isso acho que foi uma tomada de um navio, né, de uma embarcação, né? Foi visto por esses corsários com oportunismo, e os militares não entenderam que aquilo era muito mais importante para o futuro, né, do que realmente eles imaginavam. Quer dizer, faltou visão de futuro durante aqueles governos, durante o regime militar? Faltou sim essa percepção e faltou a valorização da carreira docente. Vejam só, nesse momento da nossa história, nós tivemos nas escolas públicas, tanto municipais quanto estaduais, grandes professores. E esses grandes professores eram normalmente, por exemplo, no caso da matemática e da física, eram grandes engenheiros. Eu que vivi, por exemplo, em Belo Horizonte, tive aula de matemática e física com Francisco Bicalho, que era um grande engenheiro de Belo Horizonte e um grande construtor, e um habilidosíssimo professor. No caso das ciências naturais, da biologia e da química, eu fui aluno de Márcio Lara Rezende, que era um médico neurologista, o meu neurologista, inclusive, na minha infância, que era superintendente do Hospital do Estado, do Ipseng, na época. Então, vejam só para citar dois exemplos, um grande engenheiro e um grande médico, eles tinham orgulho de lecionar nas escolas públicas. Ocorre, e iam para lá, davam aula de terno, eram professores gentilíssimos, competentes e tal. Mas acontece que a educação ela cresce de acordo com o crescimento da sociedade, da população, do crescimento populacional. Então, quando você tem o crescimento populacional e não tem os instrumentos para atender a esse crescimento, você precisa lançar mão de recursos. O que esse momento da história fez? Criou uma figura chamada regente auxiliar de ensino. Então, por exemplo, se eu fosse aluno de matemática de segundo período, fosse um rapaz bom de matemática, eu poderia ir à Secretaria de Educação, requerer um documento chamado CAT, e ali eu colocava quais eram as minhas habilidades, e a secretaria me autorizava a lecionar matemática e física, porque eu declarei aquela habilidade. Como isso começou a gerar problemas, surgiu a figura do livro didático, que era a grande muleta desse professor mal formado. O livro didático já vinha com uma versão que era o livro do professor, com as respostas, percebem? Então, ele era a grande muleta para pessoas pouco habilitadas exercerem o magistério. Nesse momento, o salário caiu e aqueles grandes professores começaram a perder o orgulho da docência, até porque a carreira passou também a ser desprestigiada. E ali começou o decréscimo do histórico do ensino público, do chamado ensino médio, ensino fundamental, ensino básico, né, brasileiros. Foi lamentável isso na nossa história, de o governo militar não ter percebido a importância de construção e de continuidade de grandes projetos educacionais que existiam no Brasil naquele momento. Quando a esquerda voltou, através da anistia, veio lá Darcy Ribeiro, né, Brizola, Paulo Freire, e essas pessoas, o Rio de Janeiro, por exemplo, é vítima desse trio. Não é? A educação do Rio é catastrófica, graças a esse trio que, junto com Paulo Freire, criou um verdadeiro campo minado e lançou torpedos altamente destruidores na nossa educação. A profissão continua em franco decréscimo em termos de credibilidade, em termos de valorização, não é? A ponto de hoje pouquíssimas pessoas procurarem as faculdades de licenciatura, construção de uma carreira no magistério. Não é? É lamentável, mas assim, esse sim foi um grande erro estratégico da nossa história.
Enfim, como temos a avançar, né? Como temos a avançar nesse Brasil. O professor Mauro Rosa, toda quarta-feira com a gente, sempre falando um pouquinho da educação brasileira, os problemas da nossa educação. E só para fechar, quando ele cita Brizola e cita ali o Darcy Ribeiro, que falava que favela não era problema, era a solução, eles vieram para o Rio de Janeiro justamente por o Rio ter sido a capital federal e ser ainda a capital cultural do Brasil. E o que a gente viu foi uma exportação desse padrão para todo o Brasil. Hoje a gente tem cidades favelizadas, educação de péssima qualidade, tudo implementado pelo comunismo aqui no Rio de Janeiro. Eu quero agradecer a presença de todos, eu agradecer a presença do professor Mauro Rosa, professor Ricardo Barbieri, Alan Lopes, Cláudio Caivano, Juliane Salviano, e a você que nos acompanhou e nos ajudou mais uma vez a bater o recorde. Ficou o desafio lançado pelo Alan hoje aqui, vamos chegar a uma audiência de 1000 telespectadores amanhã, então você já pode começar a divulgar o link da live de hoje, da live de ontem, para quem ainda não nos conhece, ver um pouquinho daquilo que nós fazemos aqui do nosso trabalho, e amanhã, às 8 horas da manhã, estaremos todos de volta aqui no YouTube, no Twitter e no Facebook, fazendo o Jornal da Manhã com todo o poder emanando do povo. Bom dia a todos, fiquem com Deus, boa quarta-feira, tchau, tchau.